Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Na semana passada a gente falou do Banco Central, da Selic, que teve essa redução de mais 0,5 pontos percentuais na Selic, agora chegando a 4,5 no fim do ano. E nessa semana saiu a ata do Copom. O Copom é o Comitê de Política Monetária, que se reúne periodicamente para decidir o que vai fazer com a Selic. Nessa semana eles soltaram a ata em que eles justificam as suas decisões. Na ata tem muita coisa que estava nas atas anteriores. Essa mudança recente aí de dezembro, ela já estava meio anunciada nas atas anteriores. Então, o Banco Central justifica que tem motivos para baixar mais uma vez a taxa de juros. Primeiro, a inflação não está alta, tá? Então o centro da meta do Banco Central para a inflação nesse ano é 4,25%. Ela estava um pouco abaixo de 4%, aí deu uma esticada recentemente aí em novembro e agora em dezembro deve aumentar um pouquinho mais. E o Banco Central está estimando que ela vai fechar o ano em 4. Então, mesmo com essa esticada que ela teve recentemente, e é uma esticada que vem basicamente de alguma coisa que aconteceu no segmento de carnes, né? A carne subiu bastante, a gente falou sobre isso na semana passada, muito em função do que está acontecendo lá na Ásia, mortes inesperadas de porcos por causa da peste africana que está acontecendo lá na Ásia. Isso aí está puxando o preço da carne aqui para cima, que acabou contribuindo para puxar o índice de inflação também para cima aqui no Brasil. Mas mesmo com essa subida recente da inflação nos últimos 2 meses, que estava concentrado aí nesse item de carnes, ainda assim a inflação deve fechar abaixo do centro da meta. Então, não tem motivo para o Banco Central ficar subindo a taxa de juros ou descendo menos para tentar, primeiro, combater um efeito que está concentrado em um segmento, que a gente chama de mudança de preço relativo, e segundo, continua abaixo do centro da meta. Então, tem ainda segurança para baixar. Outro ponto que o Copom ressalta em sua ata, que aí a gente tem bastante ociosidade na economia brasileira. Então, como ele disse, a economia ganhou uma certa tração aí nos últimos trimestres, principalmente a partir do terceiro trimestre de 2019, deve continuar aí no quarto trimestre desse ano, né, de 2019. Mas isso, aparentemente, muito disso está sendo puxado pela liberação do FGTS e do PIS/PASEP. O crescimento normal que a economia brasileira deve ter não é nada espetacular, como eles dizem, é uma recuperação, continua sendo gradual. Então não é que a economia está bombando e puxando a inflação para cima. Então aí tem uma certa flexibilidade para colocar juros para baixo. Então, como o Banco Central também ressalta, a taxa de juros, a política monetária ela está estimulativa. Estimulativa no sentido que a taxa de juros está abaixo do nível de longo prazo, nível estrutural da taxa de juros. Então o Banco Central tem condições de baixá-la, colocá-la um pouquinho abaixo desse nível estrutural para tentar estimular a economia que ainda está capengando, tá? Ainda que tenha melhorado e tenha perspectivas boas para 2020, ainda está abaixo do que a gente tinha no pré-crise, lá no fim de 2014. Então ainda tem espaço aí para baixar a taxa de juros sem muita pressão na inflação. Outro ponto, expectativas num prazo mais largo, lá em 2021, 2022, estão bem ancoradas, estão ali certinhas no centro da meta. Então o Banco Central está com bastante credibilidade. Tem essa questão da ociosidade, que é capacidade ociosa na indústria e um desemprego muito elevado, que ainda dá condições para o Banco Central baixar essa taxa de juros com tranquilidade, sem ter muita pressão na inflação. Além disso, também ressalta que as condições do mundo para a política monetária estão favoráveis a países emergentes, basicamente dizendo que você teve ciclos de queda da taxa de juros nos países ricos, e agora elas estão em níveis baixos e até caindo. Então isso dá uma certa tranquilidade para o Banco Central do Brasil baixar a sua taxa de juros. Então isso é basicamente o cenário para a inflação em 2019. E falando 2019 basicamente dado, né? Não tem muito que a gente possa fazer agora. Então daqui para frente é olhar para 2020. Então na própria ata do Copom ele já ressalta que está olhando agora para 2020, já vinha ressaltando que estava basicamente tentando acertar o centro da meta ali em 2020, que esse ano a gente ficaria abaixo do centro da meta, como deve ficar, e agora já está meio que olhando para 2021 também. Para 2020, as expectativas de inflação elas estão ligeiramente, como ele diz, ligeiramente abaixo da meta ali, que é 4. Tá? E as projeções que o Banco Central faz, nos cenários que o Banco Central faz, a inflação que ele está obtendo também está ligeiramente abaixo de 4. Então, o que isso aí sinaliza? Sinaliza que tem pouco espaço para cortes adicionais. Aparentemente, a gente vai ter cortes pequenos daqui para frente, o ciclo está se encerrando, o ciclo de queda está se encerrando.
provavelmente a gente vai ter ou uma queda de 0,25 aí na próxima reunião e depois parar, ou simplesmente fica parado até o fim do ano, tudo mais constante, até o fim de 2020. Então, é uma indicação que o ciclo está se encerrando, o ciclo de quedas. E ele deve voltar, a taxa de juros deve voltar a subir lá em 2021, 2022, porque, de novo, o Banco Central considera que esse nível de inflação, nível de juro está abaixo do nível estrutural, a política monetária está estimulativa. Mas não fechou a porta totalmente para quedas da taxa de juros. Tem uma palavra muito importante na ata do Copom, que é cautela, com política monetária daqui para frente. Então, é mais uma indicação de que, olha, vamos dar uma segurada daqui para frente. Por que cautela? Então, uma das razões ressaltadas lá, que também estava nas atas anteriores, é com relação aos canais de transmissão da política monetária, tá? Que estariam mudando no Brasil. Então, o que basicamente ele está falando aí, o Banco Central? Tem uma mudança muito importante no perfil de crédito do Brasil nos últimos anos, tá? Então, no Brasil, basicamente, você tem dois pedaços no mercado de crédito. Você tem o mercado de crédito livre e o mercado de crédito direcionado. O mercado de crédito direcionado, você tem o governo canaliza parte do crédito para algumas atividades. Então, ele canaliza, por exemplo, para crédito rural, crédito imobiliário e para BNDES, por exemplo. Então, tem uma parte significativa do crédito, do mercado de crédito brasileiro, que é desse tipo canalizado, que é direcionado, e muito desse crédito tem taxa de juros subsidiada e controlada também. E tem a parte livre, que é o resto, que é basicamente mercado privado, mas tem banco público aí também, mas tem a parte livre que é determinada por mecanismos de mercado. O que vem acontecendo é que essa parte livre está ficando cada vez maior, e essa parte direcionada está diminuindo ao longo dos últimos anos. A parte livre é uma parte que é mais afetada pela Selic, pela mudança da política monetária. A parte direcionada menos, ela responde menos, porque tem muito subsídio ali e tem muita taxa de juros que é regulada. Então, com aumentando o tamanho da parte livre, o crédito total da economia começa a responder mais à Selic. Então, basicamente, o que o Banco Central está dizendo, a gente não sabe direito. Primeiro, o mundo mudou, o Brasil mudou, tem mais crédito livre agora, que responde mais à Selic. Segundo, a gente nunca teve em terreno desse tipo, com taxa de juros tão baixa. Então, dependendo do caso, pode ser que o estímulo que a política monetária dê no produto seja maior do que a gente conhece hoje. Então, aí vai ter que rever, vai ter que olhar mesmo lá na frente e ver se está tendo uma recuperação melhor, ótimo, mas também pode ter impacto sobre a inflação mais alto. Então, por isso que também está recomendando cautela, por causa a gente não sabe direito o que são como é que vão ser esses mecanismos de transmissão daqui para frente, quantitativamente, como é que eles vão ser. A expectativa é que eles sejam mais fortes, justamente porque eu tenho um pedaço maior agora do mercado, que são os recursos livres, que respondem mais à política monetária. Bom, como eu estava dizendo, teve uma mudança importante na economia brasileira com o encolhimento do crédito direcionado e a expansão do crédito livre. Estou mostrando um gráfico aqui que está no site do BNDES, que é a evolução do crédito, do saldo do crédito na economia brasileira, como proporção do PIB, ali desde janeiro de 2011 até abril de 2019. Eu comento o que aconteceu aí a partir de abril, daqui a pouco a gente pode ir lá no site do Banco Central, esses dados vieram, na verdade, do Banco Central, e a gente pode meio que reconstruir o que seria o final aí do gráfico, né? Mas o que aconteceu é que a economia brasileira teve um aumento do crédito como proporção do PIB muito grande ali no começo da década de 2010. Aí veio a crise. Tá? Inicialmente, o crédito continuou a subir ali em 2015, que foi o primeiro ano de recessão pesada que a gente teve no Brasil, de queda de produto, tá? Queda de PIB. Mas o que está acontecendo ali em 2015 é basicamente o denominador caindo da relação crédito-PIB, continua crescendo a razão para cima. Depois dali você começa a ter um ajuste para baixo no crédito. Tá? Ele vem caindo aí ao longo de 2016 como proporção do PIB, e aí a partir de 2018 ele estabiliza ali em 47%. Aqui o último dado é de abril, 47,2%, mas se a gente for lá no site do Banco Central, nos dados de moeda e crédito que tem no Banco Central, você consegue reconstruir e está mais ou menos nesse patamar. Então esse patamar está estável. Mas essa estabilidade, ela esconde o que está acontecendo na composição desse crédito. O que está acontecendo aí é que crédito direcionado, como eu estava dizendo no começo desse vídeo, vem caindo. E crédito livre vem subindo como proporção do PIB. Então está mudando a composição do crédito. E isso que pode estar afetando aí o poder da política monetária do Banco Central.
Da onde está vindo essa mudança fundamental? Então, primeiro vamos dar os números. Esses números aqui que eu estou dando são indicadores de moeda de crédito que estão no site do Banco Central. O link está aqui embaixo na descrição. Então, pegar o saldo do crédito, que é o total de dinheiro que é devido no país por pessoas, empresas. Em dezembro de 2015, a composição do saldo era mais ou menos meio a meio. Meio era direcionado, metade era direcionado, metade era livre. Quando a gente olha no fim de 2019, o último dado é de outubro, a proporção do crédito livre já está em 56,5%. Então está aumentando muito a participação no saldo desse tipo de crédito. Se a gente olha para concessões, que é dinheiro novo sendo desembolsado para devedores, já está na casa de 90%, essa é a parte do fluxo, né? O saldo é a parte do estoque. Já está na casa de 90% a parte do crédito livre. Essas concessões novas estão aumentando a proporção do crédito livre na economia como um todo. Isso aí está acontecendo principalmente por causa da saída de cena do BNDES da economia brasileira. Não a saída de cena completa, mas está diminuindo muito o tamanho do BNDES. Então, só para dar uma ideia, o BNDES é uma parte do crédito, que é uma parte do crédito direcionado. Então, só para dar uma ideia, isso aqui está no site do BNDES, eu estou mostrando aqui um gráfico. Então, são os desembolsos do sistema BNDES que está lá no site. Então, em 2013, o total dos desembolsos estava na casa de 131 bi. Tá? Uma coisa muito grande. Quando a gente olha hoje, em 2019, já está na casa de 38 bi. Isso aí é a janela só de janeiro a setembro, em cada ano, tá? Para tornar comparável com o dado que a gente tem hoje. Tá? Mas é uma queda de 70%. Isso aqui sem contar o efeito da inflação, né? Se eu contar o efeito da inflação, o efeito vai ser ainda maior, a tamanho da queda. Então você tem uma saída, uma diminuição do tamanho do BNDES, o BNDES é crédito direcionado. O Joaquim Levy, que era presidente do BNDES no começo da gestão Bolsonaro, ele deu uma entrevista lá em maio falando dessa diminuição. Então ele diz que basicamente a diminuição do crédito direcionado no Brasil vem da diminuição do BNDES. Então ele cita que entre 2015 e 2019 o crédito do BNDES caiu de 11,3% para 7% do PIB. Em relação ao PIB, uma queda substancial. O que está acontecendo? A diminuição do tamanho do BNDES principalmente está diminuindo a parte do crédito direcionado na economia brasileira. Então, a parte do crédito livre está aumentando e essa parte do crédito responde mais à política monetária. Além disso, teve uma mudança ali em 2018 com relação à taxa que o BNDES vai cobrar na economia. A gente falou bastante isso aqui lá em 2017, quando teve essa discussão da mudança da TJLP, que era a taxa de juros que era praticada pelo BNDES anteriormente, para a TLP, que é a taxa de juros cobrada agora, para novas concessões. Tá? Para as concessões antigas permanece na TJLP. Mas para as novas concessões, o retorno do BNDES, a taxa de juros cobrada pelo BNDES, agora está atrelada ao retorno de título público. Antes não necessariamente estava. Então, respondia muito pouco. A correlação entre a taxa cobrada pelo BNDES e a taxa Selic, por exemplo, que é influenciada pela política monetária, era muito baixa. Mas agora, as novas concessões, elas começam a responder mais porque a taxa de juros cobrada em cima delas, ela é função de taxas de juros cobradas em títulos públicos. Então, que tende a responder mais a Selic. Então, teve essas duas coisas, a diminuição do tamanho do BNDES, que diminui a fração do crédito direcionado na economia, e também as novas concessões do BNDES agora começam a depender de taxa de juros de título público, que também depende da Selic, então deve responder mais a Selic. Então essas duas coisas devem contribuir para que a política monetária do Banco Central influencie mais o crédito na economia. Influenciando mais o crédito, tem mais poder a política monetária, e além disso você está num mundo de juro baixo. Então agora daqui para frente, a gente também não sabe direito como é que vai ser o tamanho, quantitativamente esse efeito. Por isso que o Banco Central também, em parte, está recomendando cautela nesse sentido. Outra notícia relevante nessa semana foi que o presidente Bolsonaro ele sancionou as mudanças no Fundo de Garantia, no FGTS. Então, relembrando como é que era o FGTS antes, né? Então teve algumas mudanças fundamentais aí. O FGTS era um dinheiro que era depositado pelo patrão, né, no caso de vínculos formais de trabalho com carteira assinada, que é depositado, ainda é depositado pelo patrão, ele é uma porcentagem do salário pago para o empregado. Então ele é depositado numa conta para o empregado. E o empregado, anteriormente, esse dinheiro, primeiro, ele era remunerado a uma taxa de juros baixa e, além disso, era um dinheiro que ficava basicamente parado ali, que podia ser acessado só em algumas ocasiões, como doença grave ou comprar uma casa própria. Então você tem duas coisas, você tem remuneração baixa e uma liquidez muito baixa também. E essa remuneração baixa basicamente funciona como um imposto escondido. Por quê? Porque você tem custo de oportunidade de usar esse dinheiro.
Esse dinheiro poderia ser colocado, por exemplo, no Tesouro Direto, que paga uma taxa de juros mais alta. Ou se a pessoa tem dívida, poderia ser usado para quitar parte da dívida e diminuir a conta de juros que a pessoa tem. Lembrando, se a pessoa paga dívida no Brasil, se a pessoa é endividada no Brasil, ela paga taxa de juros muito alta. Então, se pudesse sacar parte desse dinheiro e queimar parte dessa dívida, a conta de juros diminui. Teve mudanças nessas duas frentes, propostas ali pela equipe econômica do governo. A primeira delas é diminuir um pouco essa iliquidez, isso acabou sendo sancionado pelo presidente Bolsonaro. Então, primeiro, você tem um saque agora inicial, que as pessoas podem tirar um dinheiro, então inicialmente era R$500, depois foi para um salário mínimo, então as pessoas podem imediatamente sacar um dinheiro, que primeiro diminui a iliquidez do dinheiro que ficaria parado lá, e segundo também dar um estímulo para a economia que ela está precisando agora, né? É um estímulo de curto prazo. E além disso, você vai ter o saque aniversário, se a pessoa aderir, que a pessoa vai poder tirar um pedaço periodicamente desse dinheiro, todo ano. E o segundo ponto era corrigir um pouco esse retorno baixo que o FGTS paga para o trabalhador. A proposta era que todo o lucro do fundo do FGTS, então o dinheiro é retirado do trabalhador, colocado num fundo que é administrado pela Caixa, faz investimentos basicamente em Minha Casa Minha Vida e infraestrutura, principalmente, tá? Então o lucro desse fundo seria agora 100% devolvido para o trabalhador, e o presidente Bolsonaro vetou essa parte. Então essa parte foi vetada, então basicamente o imposto escondido ele deve continuar. A justificativa dada pela presidência foi que diminuiria recursos do Minha Casa Minha Vida, e isso é importante para os pobres, sem dúvida é importante, tá? Mas é um imposto escondido. Tá? Sendo um imposto escondido, seria melhor torná-lo transparente. Como? Deixa explícito no orçamento. Fala assim, vai ter um subsídio agora pro Minha Casa Minha Vida, explícito no orçamento federal. Tá? E todo mundo vê. A população pode também fiscalizar. Falar assim, não quero dinheiro na Minha Casa Minha Vida, prefiro meu dinheiro em hospital, por exemplo. Então estabelece aí mais claramente um trade-off para a população. Olha, esse dinheiro que está indo para Minha Casa Minha Vida, agora poderia estar indo para, sei lá, para escola, para hospital, por que não? Do jeito que está, é um dinheiro que está canalizado, é um imposto escondido, né, sobre o trabalhador, porque você está tirando o dinheiro dele, colocando num fundo que a liquidez aumentou, mas continua bastante líquido e paga uma taxa de juros muito baixa, então é um imposto escondido, só que é direcionado para determinada categoria. Seria muito melhor que isso fosse mais claro, tá? Que fosse de fato usar o dinheiro de imposto para pagar para Minha Casa Minha Vida, mas ficasse isso claro para todo mundo e não fosse uma coisa tão direcionada. Então a gente precisa rever no Brasil, a gente precisa ter um orçamento com mais transparência. E do jeito que é o FGTS hoje, do jeito que vai continuar sendo depois desse veto do presidente Bolsonaro, isso não vai mudar. Mas ainda teve coisas importantes na mudança do FGTS, que a gente já comentou em outros vídeos. O governo também abriu mão da multa, do pedaço dele da multa, em caso de demissão sem justa causa. Então, hoje, se você, um empregador manda embora um empregado sem justa causa, ele tem que pagar uma multa, que é função de tudo que ele recolheu de fundo de garantia ao longo do vínculo, tá? 40% em cima de tudo que foi recolhido é a multa que vai para o trabalhador, 10% é a multa que ia para o governo abre mão desse recurso. Isso é bom, porque, primeiro, esse dinheiro estava indo direto para o fundo do FGTS, tá? Então você tem o custo que vai ter menos dinheiro para Minha Casa Minha Vida, mas você poderia colocar isso no orçamento do governo. Mas, por outro lado, você diminui o custo de demissão, tá? No Brasil, que é muito alto. E a gente está numa fase de recuperação do emprego. Então, falar assim, aumenta o custo de demissão, também vai mandar mais gente embora. Mas também você diminui o custo total do vínculo de emprego. Então, você facilita também a contratação de novas pessoas. E a minha expectativa é que esse efeito sobre a contratação é mais forte, porque você está num cenário em que o emprego está crescendo no Brasil. Engraçado isso, porque você diminui a pressão sobre o teto dos gastos quando o governo abre mão disso. Porque era um dinheiro que entrava no caixa do governo e saía para ir para o fundo do FGTS. Nessa saída ele entrava como despesa. Então, diminuindo essa despesa, entre aspas, você também não pressiona mais o teto dos gastos. Tá? Então isso foi uma mudança que foi bastante importante também. O que ficou para trás? Ficou para trás que não acabou o monopólio da Caixa na administração dos recursos do FGTS. Então, se a gente tivesse uma disputa mais aberta de bancos, do setor financeiro, para administrar esses recursos, provavelmente o fundo daria mais lucro. Tá? E dinheiro que poderia ser usado para outras fontes ou até devolvido para o trabalhador. Isso não entrou em discussão, o Congresso começou a falar sobre isso, o presidente Bolsonaro já disse que é contra. Mas é uma coisa que a gente precisa rever aí durante 2020.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. A gente vai dar uma pausa agora, a gente retorna lá em janeiro com os nossos vídeos semanais. Enquanto isso, um bom Natal para todo mundo e um feliz 2020. Um abraço!